Olá, meu povo! Olá, família! Graça e paz, graça eterna, como estão vocês? Uma noite maravilhosa aí para todos vocês, um excelente final de semana, tá bom? Quantos estão chegando aí? Deixa teu like, compartilha e vamos que vamos crescer mais um pouquinho na graça e no conhecimento. Esse é o tema, queridos, que nós vamos desfrutar nessa noite. Gratidão sempre aos amados que estão aí sempre conectados conosco, tá bom? Aos novos, sejam todos bem-vindos. Eu sou teu irmão em Cristo, Elcio Jesus. Falamos aqui da Bahia. Quem não é inscrito, se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações. Todos os dias nós temos aqui um conteúdo, 9 da manhã e às 19 horas. Exceto aos domingos, que a gente coloca um pouquinho mais cedo, à noite, às 18 horas, tá bom? Esse é o tema. Bênçãos espirituais, você desfruta. Bênçãos espirituais, você desfruta. Bênçãos materiais, você planta, você colhe. Esse é o tema que nós iremos tratar nesta mensagem, tá bom? Existem pessoas que entram em contradição porque a mentalidade religiosa, a mentalidade produzida no sistema ou pelo sistema religioso ensinou que no reino de Deus, ou coisas concernentes ao mundo espiritual, é tudo por meritocracia. É tudo por obras humanas, conquistas, né? Busca, determinação da parte do homem. E não é assim. Então, os nossos irmãos da tradição religiosa, eles fazem uma lambança terrível. Os atributos espirituais, os atributos, as bênçãos, a graça, né? A graça é uma bênção espiritual. Graça, um favor imerecido. Uma benevolência. Então, os dons espirituais, né? A capacidade que Deus atribuiu ou distribuiu ao seu povo, aos seus filhos. Então, essas bênçãos espirituais, elas não são adquiridas porque eu sou bonzinho, porque eu pago o pseudo preço. Eu não recebo nada da parte de Deus que não seja por meio da sua graça, seu favor, como bênção espiritual. João Batista disse: nada o homem pode receber se do alto não for dado. Do alto são manifestações do Pai dos Espíritos. Deus é Espírito e Ele é Pai dos Espíritos e nós somos Espíritos aperfeiçoados nele. Viu aí? Tudo bênçãos espirituais. Não depende de quem quer, de quem corre, mas sempre dependeu da graça e do favor de Deus, de quem Ele compadece e usa com a sua misericórdia. Então as bênçãos espirituais não é porque o abençoado tem 30 anos de ministério, X ou Y. Não é porque ele se denomina pastor evangélico, padre, ancião, guru, etc. Não. As bênçãos espirituais, e aqui tem a ver também com a questão da vida eterna, o dom da vida eterna, não tem a ver com o que o homem faz, com o que o homem decide, com o que o homem escolhe. Não depende do homem.
Dependeu sempre de Deus. Então, as bênçãos espirituais, você simplesmente, quando chega ao conhecimento, você desfruta delas. Hoje eu estou desfrutando das bênçãos espirituais. Eu passei 18 anos no sistema religioso e eu não desfrutava das bênçãos espirituais. Talvez você também tenha passado por isso. Por quê? Porque nós não tínhamos certeza de nada. Nós não tínhamos certeza da salvação. Uma hora era salvo, outra hora estava perdido. Nós não tínhamos certeza que éramos templo do Espírito, porque por mais que o pastor fosse fazer uma leitura lá, vocês são templo do Espírito, mas a gente não tinha certeza disso, porque a gente era levado a buscar Deus no templo, que ali era a casa de Deus. Então, mesmo você tendo recebido da parte de Deus essas bênçãos espirituais gratuitamente, você estava sempre buscando elas como se dependesse do teu esforço, como se dependesse dos teus méritos, como se dependesse da tua e da minha dignidade. E nós não somos dignos para receber nada da parte de Deus se não for pela vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então as bênçãos espirituais nós desfrutamos. Você não conquista bênçãos espirituais. Ah, mas eu vou lutar porque eu vou lutar porque a minha salvação é a salvação da minha casa, a salvação dos meus parentes. Não adianta. Isso são bênçãos espirituais. Ah, mas é porque eu vou ganhar almas para Jesus e porque eu sou um pescador de alma. Mas não é você que ganha nada. Ele já ganhou na cruz. Está consumado. Quem é. Bode não vira ovelha e ovelha não vira bode. Apenas pregamos o evangelho para a ovelha se identificar como ovelha, tá? Entre aspas aqui, como filho, né? Ovelha era uma linguagem cultural dos judeus, bem como a linguagem do pastor que pastoreava. E Jesus se utilizava dessa linguagem. Mas para você se identificar como filho, quando você ouve a palavra, o mesmo Espírito, o Espírito do Eterno, testifica no teu espírito que nós somos filhos de Deus. Isso é bênção espiritual. Romanos 6, 8, 16. O mesmo Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Gálatas 4, 6. E porque sois filhos, Deus derramou em vossos corações o espírito do seu filho, coração ali é na mente, é o entendimento que chegou. Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu filho que clama, Abba Pai, meu paizinho, meu papai, meu eterno, meu criador, meu Senhor, minha vida, minha rocha, minha fortaleza, meu tudo. Então isso são bênçãos espirituais que você, pelo conhecimento da palavra, quando você aplica a fé nesta palavra da graça, e Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus não é ouvir a Bíblia como um todo, é ouvir a palavra de Deus, o evangelho da nova e eterna aliança. Quando você ouve esta palavra, o dom da fé é ativado em você, a fé vem, ela se manifesta, ela vem por ouvir a palavra de Deus. E os eleitos de Deus que receberam o dom da fé, bênção espiritual, porque a fé não é de todos, disse Paulo aos Tessalonicenses, porque a fé é um dom dos eleitos, disse Paulo a Tito, porque a fé foi dada aos santos de uma vez por todas, disse o apóstolo Judas na sua carta. Então, essas bênçãos que são bênçãos espirituais, elas se manifestam como revelação por meio do evangelho e você passa a desfrutar destas verdades. Não porque você merece, mas porque você recebeu. Não é porque você plantou e colheu. É porque ele te deu uma colheita sem você ter plantado nada. Como assim, irmão Elson? Eu que não estivesse buscando a Deus, eu que não estivesse pagando preço no monte, eu que não estivesse nas vigílias de joelho na terra. Você pode estar de joelho na terra, de joelho no caco de vidro,
de vidro, você pode estar no monte, você pode estar no buraco, na caverna, você pode estar na lua. Nunca foi por merecimento receber bênçãos espirituais. E Deus deu, distribuiu, Deus deu dois aos homens. A uns Deus colocou na igreja como apóstolos, profetas, evangelistas, doutores e mestres, tendo em vista bênçãos espirituais, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, do corpo, da unidade do corpo. Não é porque o homem busca, é porque ele quis dar bênçãos espirituais. Então, vamos ler aqui alguns textos, né? Para a gente analisar melhor o assunto, né? Vamos lá. Eu sei que tem outras pessoas novas chegando aí, então vamos lá. Não esqueça de dar teu like. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Taca o dedo aí. Deixa teu like, porque essa notícia, essas boas novas, tem que chegar a outras pessoas também. Efésios capítulo 1, versículo 3. Eu vou ler alguns versículos que a gente já conhece, já é da família, já é da casa, em cima disso que nós estamos falando. Bênçãos espirituais não é por merecimento seu, não é por merecimento nosso. Olha lá, Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha o emprego do verbo abençoou, não é que vai te abençoar. Deus não vai abençoar mais ninguém com bênçãos espirituais, porque na cruz, quando ele abriu os braços e declarou Tetelestai, está consumado, todos os seus filhos do passado, do presente de Jesus e do futuro, que somos nós, já foram abençoados no Espírito. Pronto, bênçãos espirituais. Já somos. Bênçãos espirituais, tá bom? Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então você já está abençoado. Com quais tipos de bênçãos, irmão Elson? Estou falando de bênçãos espirituais. 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só espírito com ele. Bênção espiritual. Você é um só espírito com o Papai do céu. Isso é uma bênção material? É você que conquista? Não, é bênção espiritual. Aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só espírito com ele. Bênção espiritual. Onde é que tem outra bênção espiritual, irmão Elcio? Eu já citei, vou falar novamente. Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Se eu sou só Espírito com o Senhor, esse Espírito do Senhor testifica no meu Espírito que eu sou um filho de Deus. Bênçãos espirituais. Já está em mim, já está em você, já está na vida daquele que crê. E quem não crê, fica aí lutando, buscando, achando que é por mérito, que é por dedicação, que é por devoção, que é... Não, é graça, favor, presente. Tem mais, irmão Elcio? Tem sim, Romanos capítulo 6, versículo 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo de quê? Da graça, bênção espiritual. Graça é favor de Deus. Ninguém merecia, ele manifestou a sua graça. Bênção espiritual. Viu? Então, nós estamos falando de bênçãos espirituais que não dependem do homem, do esforço, da religião. Porque ele fez, porque ele faz, porque ele deu sopa, porque ele deu roupa, porque ele subiu no monte, porque ele está na igreja evangélica, porque ele está dizimando, porque ele está jejuando, porque ele está se consagrando, porque ele está falando lamachúria, porque ele está de joelho de madrugada buscando a presença de Papai do céu. Ai, ai, ai. Não tem ai, 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 não tem o iuiui. Se tem é porque Deus deu. Tiago disse, toda boa dádiva, todo dom perfeito, bênção espiritual, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação e nem sombra de mudança. Terra!
Ô, irmão, você está pregando com deboche, não é deboche não, meus amados, é alegria no espírito. É a convicção, é a certeza. Obrigado, meu Senhor, porque eu nunca mereci, mas o Senhor me presenteou. O Senhor nos deu. E eu valorizo isso. Eu dou risada porque outrora eu fazia totalmente diferente. Eu achava que eu pagava o preço para conquistar, quando na verdade eu já tinha sido conquistado por Ele. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Bênção espiritual, bênçãos espirituais. Colossenses capítulo 2, versículo 10 e o versículo 14. No versículo 10 diz assim: e estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Você está perfeito em quem? Nele, em Cristo. Bênção espiritual. Não existe perfeição fora dele. Ah, mas eu estou na religião. Ah, mas eu estou no evangelho. Ah, mas eu estou não sei o quê. Não. Você tem que estar nele. Quem está nele está abençoado. Está salvo. Está completo. E estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Bênção espiritual. Versículo 14. Pois, olha lá, Colossenses 2,14. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, falando ali do contexto da lei, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. Ele condenou o pecado na cruz. Bênção espiritual. Romanos capítulo 10, versículo 4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Romanos capítulo 1, versículo 16, não me envergonhe do evangelho, porque no evangelho se manifesta o poder de Deus. Versículo 17, e nele, no evangelho, nós vivemos de fé em fé, porque o evangelho manifesta a justiça de Deus. Bênçãos espirituais. Viu? Nada de coisa material. Bênçãos espirituais, você desfruta. E bênçãos materiais, você planta e colhe. Irmão Elcio agora estreitou o manto. Não estreitou não, irmão. Mas uma bênção espiritual, Hebreus capítulo 9, versículo 26, de outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, no fim dos séculos, daquele século, daquele tempo, daquele aion, uma vez por todas se manifestou para aniquilar, destruir, desfazer o pecado, pelo sacrifício do pastor, não, pelo sacrifício de si mesmo, pelo sacrifício do jejum de Daniel, não, que aí é homem, pelo sacrifício da busca no monte, não, pelo sacrifício da carteirinha de membro fiel, dizimista, ofertante, não, pelo sacrifício de si mesmo. Parece que tem gente que não está gostando, não está dando like. Ô, irmão, se você só fica pedindo o like, irmão, pra gente espalhar mais essa mensagem, pra gente compartilhar mais, pra chegar a outras pessoas. Olha, já teve um santo aí que ouviu e já glorificou. Amém? Então, abençoados, pelo sacrifício de si mesmo, bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais. Ô, irmão Elcio, e as bênçãos materiais? Ah, é? Bênção material? Bênção material você planta e colhe. Existe uma chave, um modelo. Existe, irmão Elcio, para eu adquirir bênçãos espirituais? Existe, biblicamente falando, uma instrução? Existe, claro que existe. Claro que existe. Existe sim, eu vou falar. Eu estou falando para os filhos de Deus, aqueles que... Primeiro que riqueza é um dom de Deus, tá? Riqueza é um dom de Deus. Deus dá o que Ele quer. Para o povo não achar também que é porque é crente que merece e o não crente não merece. Até porque você vai ver os maiores milionários aí que não tem nada a ver com Cristo. Mas Deus concedeu este dom de adquirir, tá? Mas isso é um dom espiritual? Não. Deus deu o dom da riqueza, mas é um dom para a área humana, material. São bênçãos materiais. Até porque ele tem um dom, mas o dom não enriquece se ele não plantar. Porque quem não planta não colhe.
Que adianta eu ter o dom, ter as ideias, ter a instrução, ter a teoria, ter o mapa e não vou atrás do tesouro? Você sabia que eu sou um ótimo minerador? Você sabia que eu sou um ótimo profissional da área X ou Y? Mas para ganhar dinheiro naquela área X ou Y, eu tenho que colocar a mão na massa. Eu tenho um dom, mas eu não vou prosperar, eu não vou receber as manifestações dessa bênção se eu não for, de fato, plantar para colher. E eu utilizei um texto aqui só para a gente dar início. Gálatas 6,7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isto também ceifará. Tudo que o homem semear. O homem não semeia a vida eterna. Não, irmão Elcio, mas no versículo 7 vai dizer que quem semeia na carne colhe corrupção e morte. Quem semeia no Espírito colhe vida eterna. Sim, mas semear no Espírito ali está falando justamente você desfrutar das bênçãos espirituais. Você está semeando no Espírito. Ou seja, você crê nas realizações de Deus por meio do Espírito na sua vida. Você semeia ali e você está colhendo vida eterna. Aquilo que foi projeto de Deus para a vida eterna. Agora, no que tange ao mundo material humano, você planta e você colhe. O que você semear, você vai colher. E Paulo deu algumas instruções. 2 Coríntios 9:6, Paulo disse assim: e digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância, em abundância também ceifará. Irmão Elcio, mas isso aqui está fora do contexto. Não está fora do contexto. Deixa eu falar o contexto. Paulo estava pedindo donativo para ajudar os irmãos pobres. E aí ele pedia os coríntios e o povo começava ali. E os coríntios tinham um problema de semear, né? Não queria semear. E Paulo disse, olha, se organize aí, semeia. Quem semeia pouco, pouco colhe. Quem semeia mais, mais também vai colher. Você prepara um terreno, você corta, vai arar uma terra e você vai plantar milho. Aí você planta lá uma espiga de milho. Você quer colher o quê? Uma caçamba? Não, você plantou uma espiga de milho, você vai colher na proporção que a espiga de milho vai dar. Agora, se você plantar 10 sacos de milho, você também tem que preparar a caçamba, o caminhão, para colher na proporção que os 10 sacos de milho, multiplicado lá pelos grãos que você jogou lá na cova, vai dar. Então isso é lógica, quem semeia mais, colhe mais. Quem semeia pouco, colhe pouco. É a lei da semeadura. O que o homem semear, isto mesmo ele ceifará. E isso aqui também vale para outros aspectos. Se você semeia amor, você será amado. Se você semeia ódio, você será odiado. Se você semeia paz, você vai colher paz. Se você semeia injúria, contenda, você vai colher contenda. É a lei da semeadura, da sementeira, humanamente falando. Então essas bênçãos materiais, humanas, dentro aqui da horizontal, você vai ter aquilo que você plantar, meus irmãos. Nós teremos, né? E aí nos versículos seguintes, Paulo vai dizer que Deus dá semente a quem semeia. Então Deus não dá semente a quem não semeia, Ele dá semente a quem semeia. E quando você semeia, seguindo o exemplo de Jesus, que melhor é dar do que receber, o próprio Paulo repetiu esta palavra lá em Atos, como disse Jesus, melhor é dar do que receber. Quando você semeia, você espera naturalmente, não querendo colocar Deus contra a parede, mas naturalmente você espera uma boa colheita, porque você semeou. E Paulo disse, aquele que semeia uma vinha, aquele que planta uma vinha, ele não é digno de comer dos seus frutos? Aquele que apacenta o gado, ele não é digno de tomar o leite do gado? Claro que sim. Por quê? Porque ele plantou. Era isso que Paulo falava. Aí Paulo disse, se eu semeio na vida de vocês as coisas espirituais, o que era que Paulo semeava na vida da igreja? As coisas materiais? Não, até Paulo também agia com generosidade, né? Mas o propósito de Paulo, o chamado de Paulo, pelo Cristo ressuscitado, era semear as coisas espirituais, ou seja, transmitir as notícias da graça de Deus para o povo. Aí Paulo disse, se eu semeio na vida de vocês as coisas espirituais, é demais que de vós eu venha recolher as materiais?
Não, porque Paulo semeava as coisas espirituais e dizia, agora vocês semeiam na minha vida também as coisas materiais. Como o povo de Corinto não gostava de semear, Paulo disse, olha, ainda que eu tenha direito como apóstolo, eu não vou usar do meu direito para impor impedimento a ninguém, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Mas diferente dos filipenses, ele agradeceu aos filipenses, dizendo que os filipenses mandaram donativo por Epafrodito para auxiliar o ministério de Paulo, porque Paulo semeava as coisas espirituais e recebia como uma forma de gratidão, de reconhecimento da parte das comunidades, principalmente dos filipenses, as coisas materiais concernentes às suas necessidades na sua caminhada. Até porque Paulo disse, se Pedro e outros irmãos deixam de trabalhar, levam uma irmã crente em uma missão, nós não temos esse mesmo direito como apóstolo? Se eu não sou apóstolo para os outros, se eu não estou semeando os dons espirituais, falando das bênçãos espirituais para os outros, pelo menos para vocês, ó Coríntios, eu sou apóstolo, porque vocês são o selo do meu apostolado. Quem está entendendo? Mas Paulo ensinava, biblicamente, o povo a semear para colher, plantar para colher, enquanto Paulo estava semeando as bênçãos espirituais para a igreja. E digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia abundância, abundância também ceifará. E aí no 7, Paulo disse, Deus ama quem dá, quem semeia, com amor e alegria, não por tristeza, não por necessidade, mas com amor e alegria. Eu falo sempre aqui na nossa reunião local, né? E também posso falar aqui também para os amados. Se Deus colocar no coração de vocês, eu não estou falando apenas no sentido, e os irmãos são testemunha disso, não sei se Vera Lina está aqui ou algum irmão que se reúne conosco, eu sempre falo, querido, se você quer semear, se você pode semear para a gente manter uma estrutura legal, eu quero agora fazer uma reforma para dar uma melhorada no ambiente, pintar, ajeitar um piso que está horrível, sabe, preparar um ambiente legal, tudo isso é custo, tudo isso é gasto. Irmão, se vocês querem semear, que seja por generosidade, com amor e alegria, nada por tristeza, por necessidade. Não vá tirar dinheiro da tua cesta básica, do teu exame, não vá tirar dinheiro da tua conta de água, da tua conta de luz, não vá desfalcar um compromisso que você tenha na tua família para você semear, porque Deus não quer isso. O homem até pede em nome de Deus e dizendo que foi Deus que pediu. Mas Deus não quer isso. Então, eu não sou louco de falar e pregar essas coisas. Não, porque tem que trazer, porque aqui é para Deus. Não, aqui é para a comunidade, é para nós mesmos desfrutarmos. Somos nós que estamos juntos, queremos um ambiente saudável, queremos um ambiente legal, queremos um ambiente organizado. Então, nós vamos ter que investir. É natural. Mas partindo do princípio que a generosidade e semeadura não é nenhuma coisa, nenhum ministério, não, é na vida. As pessoas têm que aprender a plantar para colher na vida como um todo. Semear na vida independentemente de quem seja a pessoa ou a situação, mesmo que você não esteja, digamos assim, próximo ou desfrutando daquele momento, daquele ambiente, mas você, por certo, será um semeador nas vidas das pessoas que, por certo, estão precisando de algo. Eu quero, amanhã é sexta-feira, amanhã, Papai do Céu permitindo, eu quero trazer uma mensagem sobre reunião, células. O que é células, né? Célula é só um nome que a religião dá. Células é reunião em casa, reunião em qualquer lugar. É uma célula, um núcleo ali, é um grupo de pessoas. A igreja que se reúne, independente qual nomenclatura seja, né? Porque tem uns engraçadinhos aí, que supostamente prega graça, que eu não sei porque os abençoados condenam a reunião. Aliás, eu sei, é porque eles não conseguem reunir pessoas, não foram chamados para reunir pessoas, aí condena quem reúne, naturalmente também condena quem coopera na reunião. Ah, porque em graça não existe negócio de reunião. Queridos, quem pregou que nós somos templo do Espírito foi Paulo. E por que Paulo reunia as comunidades? Por que Paulo enviava carta às comunidades que se reuniam como igreja? Se Paulo dizia que nós somos o templo do Espírito.
Jesus de Nazaré disse à mulher samaritana: não adorará no monte e nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Ué, e por que Jesus ficava entrando nas casas e pregando essas coisas? Por que Jesus reunia ali, sentado o povo ali no jardim, sentado o povo ali, por onde ele passava ele reunia pessoas? Então reunião não é errado, tá, abençoado? Reunião desde quando seja para tratar do evangelho. Não tem nada de errado nisso. Mas aí tem uns abençoados aí que só Jesus na causa. Então, abençoado, bênçãos espirituais nós desfrutamos. Bênçãos materiais nós plantamos e colhemos. Salomão disse em Provérbios, capítulo 11, lá no versículo 24 e 25, Salomão disse o seguinte: a alma generosa prosperará. Aquele que rega também será regado. Eu planto, eu vou colher. A alma generosa prosperará. Quando há generosidade na minha parte, quando eu rego, quando eu semeio, naturalmente eu vou colher. E eu posso dizer que eu tenho colhido de sementes que eu planto. Eu planto e eu colho. É um processo natural. Quem planta, colhe. Agora o problema, abençoados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem gente que não planta nada e quer colher. E aí corre para a Bíblia. Ah, mas Jesus disse que tudo que eu pedir em nome dele, ele me dá. Senhor, eu quero uma casa, eu quero um carro. Mas você planta o quê? Você planta em alguma coisa? Você planta em um projeto? Eu tô aqui nesse trabalho, vou juntar um trocado, eu tenho um projeto, eu tô semeando nesse projeto, eu vou investir nesse projeto. Eu vou plantar aqui nesse projeto, daqui a 2, 3 anos, eu vou colher porque eu tô plantando. Você planta? Não. Aí quer que caia no céu e fica usando o versículo solto. Não, porque está escrito que tudo que eu pedir em teu nome o Senhor me dá. Tudo fora do contexto. Jesus disse aos discípulos que estavam ansiosos: não estejais inquietos pelo que comer, pelo que beber, pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Busque primeiro, naquele tempo eles buscavam, né, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Será acrescentada como? O que é que será acrescentada? É porque Deus ia dar tudo ao povo de mão cruzada, de braços cruzados? Hã? Não, irmão. Será acrescentada porque a vida é assim. A vida é de desafio, é de plantar e de colher. Então, tudo que nós temos na nossa vida é acréscimo. Você é quem você é pela graça de Deus. E tudo que você planta, naturalmente, você vai colhendo na vida. Será acrescentado na sua vida. Hã? Você lembra que há muito tempo atrás, né? Era muito difícil, há muitos anos atrás. Eu lembro que eu atravessava um mangueiro, né? Um pasto, para quem não conhece, na roça, no interior, com uma vela acesa dentro de um litro de óleo. E naquele tempo, os mais velhos aqui entenderão, o litro de óleo era aquele óleo soja, não sei. Soia, eu acho que era soia. Era uma vasilha de ferro, né, de metal. A gente colocava uma vela para ir assistir novela na casa de alguém que tinha uma televisão, porque era muito complicado. Era o óleo soia. Hoje em dia a gente já consegue ter uma TV, tem uma rede social. Olha, falando no YouTube aqui para muitas pessoas. Mas tudo isso não é você tá plantando e colhendo? Não é um investimento. Quando você chega em uma loja e paga em um aparelho celular, e aí você vai ter acesso, e aí naturalmente você até desenvolve uma profissão, você vai numa faculdade fazer um curso e perde noite, e passa fome, e um investimento, você está plantando. Vai chegar um momento que você vai trabalhar, vai atuar na área, você vai colher. Você vai conquistar isso com os braços cruzados? Não, mas eu já pedi a Jesus. Você vai morrer pedindo e não vai conseguir. Ah, Senhor, porque está escrito que nós vamos comer o melhor dessa terra. Comer o melhor como? Esperando cair do céu? Ele te deu força, te deu saúde, te deu sabedoria, te deu inteligência, cada um dentro do seu nível, cada um no seu grau. E aí, dentro da capacidade que cada um tem, vá jogar o anzol e vai pescar o seu peixe.
Hã? Seja grato a Deus por tudo e vida que segue. Bênçãos espirituais já estão na tua vida, você já está perfeito. Bênçãos materiais, vá plantar para colher, irmão. É muito fácil, às vezes, as pessoas olhar para uma pessoa que está próspera financeiramente e ficar julgando. Ah, é porque aquela pessoa não merecia. Ah, porque aquela pessoa é rica. E porque eu não tenho nada e ela tem. Você sabe o que ela fez? A não ser se conseguiu de forma ilícita. Eu também não me interessa, não quero. Então o problema dele, porque a gente vê muitos por aí, mas conseguiu de forma ilícita. Mas de uma forma honesta, verdadeira, que começou ali e tal, e vai semeando, vai colher. A alma generosa. E aí vem também, né? Essa questão de não esquecer as suas raízes. Gratidão, generosidade. Vai colher. A minha esposa, às vezes, ela me dá uma bronca no bom sentido, né? Só uma forma. Ah, Elcio, não aguenta ver ninguém que tá ali contando uma história, que tá passando uma dificuldade, que o que ele tiver, ele na hora ali, ele faz. Eu digo, ó, a gente aprende a semear. É claro que a gente tem que ter cuidado porque tem uns aproveitadores. Mas existe situação, abençoado, se você tá no manto, né? Se você tá no espírito ali, ligadinho com o Papai do Céu, se você tá atento às situações, você percebe que é uma questão de necessidade e tal. Então você semeia, irmão. Você vai colher. Hã? Lembra o que Tiago falou? Que a teoria sem a prática para nada serve. Não adianta chegar alguém dizendo que está com frio e você dizer volta amanhã e deixar aquela pessoa nu. Não adianta alguém bater na sua porta morrendo de fome e você com o alimento negligenciar. Se o teu inimigo, ainda que seja inimigo, tiver fome, semeie. Quem semeia, colhe. Dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Ou seja, você está plantando, você vai colher. Alguém precisou de você hoje, você estendeu a mão. Alguém te pediu hoje, você socorreu. Amanhã depois pode ser você. E quando chegar a sua vez, se acontecer chegar, pode ter certeza que as portas estarão abertas, porque há uma palavra de Deus na vida daquele que quem semeia, quem é generoso, colhe. Eu estava na rua com a minha filhinha, né? E a minha esposa estava em uma fila para comprar um camarãozinho, um negócio para a gente comer diferente. E aí chega um casal dizendo que estava com fome. Mas sabe aquela pessoa que você sabe que estava com fome? Desesperada, tal, aquela coisa. E no momento eu estava sem valor em célula, né? Em cédula. E aí eu falei, oh, desculpe, no momento eu não tenho. Aí eu lembrei que eu tava com cartão. E eu falei, ah, não. Aí eu já ia despedir o pessoal. Eu falei, não, vem cá. Aí fui, atravessei uma loja. Você quer o quê? Não, quero isso aqui, quero um bolo, quero isso. Ah, beleza, a gente foi e eu dei pra eles. E aí minha filha olhou pra mim e achou que eu tava fazendo uma coisa errada. Ela, meu pai, por que o senhor fez isso? Eu posso falar pra mamãe? Eu vou falar pra mamãe, viu, pai? O senhor fez isso? Eu falei, ó, filha, entenda uma coisa, não precisa falar pra sua mãe, não. Isso aqui é um ato de generosidade. A gente tem que socorrer aquela pessoa que precisa. Você tem que semear. Ah, mas então vou falar para a mamãe. Eu falei, não, tudo bem. Quer falar para sua mãe que ela achou que ela estava fazendo uma coisa escondida, né? Consciência da criança. E ela foi e falou à mamãe. Então assim, a gente tem que exercer isso no nosso dia a dia. Claro, dentro da nossa estrutura, dentro da nossa capacidade, irmão. Às vezes a gente não valoriza um pão com manteiga em casa, né? Ah, porque ontem eu comi pão com presunto, ontem eu comi pão com queijo, hoje é só um pão com manteiga ou um pão seco com café preto. Aí pega lá e come aquele pedaço de pão e joga fora. Eu não gosto disso. Inventa, faz uma torrada, coloca um pouquinho lá de alguma coisa e a gente come depois. Não joga fora não, porque tem alguém lá na rua. No momento que a gente joga um pedaço de pão fora, tem alguém lá no túnel, na rua, procurando um pedaço de pão para comer. Poderia ser aquele pão. Então, desperdício, eu sempre brinco com a minha esposa, vai fazer aquele cuscuz com calabresa, aleluia, temperado. Quem vai querer? Fulano vai querer. Se tiver visita em casa, você come isso aqui, vamos preparar, tal. Para quê? Para não ficar e depois ter que ir pro lixo. Hã? Por quê? Porque Jesus não ensinou isso, irmão Elcio. Claro que Jesus ensinou, irmão. Todo mundo comeu pão, depois pegou o cesto e fez o quê? Vai catar os pedaços de pão e guardar para amanhã. Tem negócio de desperdício, não.
Por quê? Porque eu estou plantando hoje para colher amanhã. Quem semeia, colhe. Quem planta, colhe. Então essas bênçãos materiais, ela se manifesta dentro de uma sabedoria que Papai do Céu deu, dentro de um coração voluntário, generosidade, quando você não se esconde, não oculta daquele que se apresenta até você e precisa de algo e você tem a graça, né, a bênção de também não dividir, compartilhar com aquele que necessita. Amém, meus amados? Então ficamos por aqui. Eu acho que acabou o meu assunto por hoje. Então é isso. Bênçãos espirituais, nós desfrutamos. Bênçãos materiais, nós plantamos e colhemos. Então, fica aqui até esse esclarecimento para muitas pessoas, principalmente crentes, né? Porque o que tem de crente canguinha, irmão. O que tem de crente de mão de, como diz o ditado, mão de vaca. E eu não estou falando isso, por favor, não me interprete mal, não. Não estou falando isso em relação a ministério, a ofertar na congregação. Não estou falando isso, não. Já deixei muito bem claro nas nossas reuniões. Precisa de cooperadores, de auxiliadores. Eu até agradeço aos irmãos que nos ajudam. A gente hoje consegue se reunir, porque tem irmãos que colaboram. E às vezes irmãos que malmente aparecem nas nossas reuniões. Então, assim, porque gosta, porque se alimenta aqui também através das nossas mensagens, e é uma forma de gratidão, de generosidade, né? E aí vem uns engraçadinhos aí que impede você muitas vezes de desfrutar de bênçãos materiais, porque tudo bem, a pessoa pode até ser contra a reunião, e a pessoa pode até ser contra a você cooperar para uma reunião. Se a pessoa é contra, tudo bem, é uma opinião dela, né? Não é uma opinião bíblica, é uma opinião dela. Mas eu faria diferente, eu ensinaria as pessoas a semear na vida, nas vidas das pessoas, tá? Então é isso que eu quero transmitir para você. Olha, irmão Elcio, eu não vou semear aí em Lauro de Freitas, no ministério de vocês, eu não vou semear não. Mas eu aprendi com essa mensagem, eu vou semear no reino de Deus, ou seja, eu vou semear em vidas. Quando eu tiver a oportunidade aqui de semear na vida das pessoas, pronto, filho de Deus, faça isso. Se você não quer semear para nos auxiliar, para nos ajudar na questão de reunião que nós temos, de compromisso que nós temos, você é livre, o dinheiro é teu, você investe onde você quiser. Mas eu te dou um conselho, aprenda a semear no reino de Deus. E reino de Deus não é quatro paredes, não é CNPJ, reino de Deus não é uma pessoa física, reino de Deus é semear em vidas, tá bom, abençoado? Então seja generoso na tua vida, seja um semeador, que por certo, quem semeia, colhe. Amém? Graça e paz, graça eterna. Amanhã, Papai do Céu permitindo, a gente vai trazer esse assunto aqui sobre: é errado ou não se reunir em graça? A gente já falou disso outras vezes, mas eu quero trazer com esses detalhezinhos que às vezes passa desapercebido, e por causa dessas coisas, muita gente, além de tipo assim, não se reunir, que é um direito, né? Não quero me reunir, tá, não se reúna. Mas além de não se reunir, vê isso como heresia se reunir. Não, porque tudo já foi consumado. Sim, na época de Paulo também tudo já tinha sido consumado. E a igreja se reunia. Mas só foi consumado no ano 70, mãe. Depois do ano 70 o povo não continuava a se reunir, não? A igreja que era perseguida não continuou se reunindo escondida, não? Até que o Império Romano oficializou, né? E proibiu as perseguições aos cristãos. Mas os cristãos continuavam ali, se juntando nas cavernas, sei lá onde, escondido, para falar do reino, daquilo que tinha sido feito, realizado, né? Até que de fato depois foi, entre aspas, liberado, né, pelo Império Romano, com Constantino, etc., a questão da oficialização da religião cristã, né? Aí vem o cristianismo, que é outra coisa que não tem nada a ver com Cristo. Enfim, voltamos amanhã. Graça e paz, graça eterna. Obrigado pela paciência e audiência de vocês. E vamos que vamos. É isso aí. Crescendo na graça e no conhecimento.